Fala, jovens do Brasil, tudo na paz? Hoje estamos recebendo a presença ilustre do deputado Sanderson. Deputado, muito obrigado, uma honra estarmos aqui com o senhor hoje. A honra é toda minha e receber vocês aqui, um jovem já com tenra idade e tão ativo, fazendo aquilo que eu chamo de patriotismo cívico voluntário, Obrigado. que faz com que o nosso país tenha maiores chances de se transformar em uma grande nação. Nós, infelizmente, por uma série de razões, fomos impedidos nos últimos 30, 40 anos de sermos a grande nação que nós pretendíamos ser, por corrupção, por má gestão, por compadrio, etc. E agora, então, vendo essa renovação produto, sobretudo, das redes sociais, ver um jovem como você, com 16 anos já, buscando um Brasil melhor, é motivo de alento para todos nós. Obrigado, deputado. Obrigado pelas palavras. Mas vamos começar a falar agora sobre esses assuntos que ficaram muito na mídia essa semana, né? O pessoal falando que foi a crise do PSL, que sabe que teve a entrada da Joyce, agora entrou o Eduardo Bolsonaro. Como está sendo essa crise do PSL, pessoal? Na verdade, o PSL impôs uma punição a 14 deputados, dentre eles a minha pessoa. Alguns deputados sofreram sanção de suspensão de 12 meses, outros, como eu, de 10 meses, outros de 6 meses, 3 meses, enfim. Só que nós conseguimos reverter essa suspensão e com a reversão da suspensão houve oportunidade então de apresentarmos uma nova lista, e apresentamos então ontem uma nova lista com um número maior de assinaturas do que aquela lista apresentada anteriormente pela deputada Joyce como então líder. Então, seguindo o regimento da Câmara dos Deputados, apresentamos essa relação e o deputado Eduardo Bolsonaro voltou a ser líder do PSL. Mas, fazendo um balanço do ano dessas questões PSL, aliança, disputas, desavenças até, eu diria que é algo ruim para o país, Sem dúvida. porque mesmo nós estando no parlamento, uma casa que é feita para falar, como o próprio nome diz, para as pessoas dialogarem, falarem, o acirramento de ânimos, a intolerância passa a ser algo ruim, não só para o parlamento, passa a ser algo ruim para aquilo que o parlamento representa. E o que o parlamento representa para o país? Democracia, possibilidade de dar um país mais justo e igualitário para os brasileiros, possibilidade de gerar emprego e oportunidade de trabalho para jovens como você, que querem entrar no mercado de trabalho e por uma série de razões, dentre elas o excesso de intromissão do Estado brasileiro na economia. Então o Congresso e o Parlamento têm grandes possibilidades de fazer essa transformação. Quando ocorrem esses incidentes, como ocorreu agora com o PSL, etc., acaba que essa agenda toda fica marcando passo, e por isso é algo ruim, né? Nós temos procurado cada vez mais focar nos nossos projetos, e os nossos projetos são dedicados à geração de oportunidade para todos aqueles que querem trabalhar e por uma série de motivos não conseguem. Foi apresentado agora pelo presidente Jair Bolsonaro o programa Verde e Amarelo, medida provisória 905 de 2019, criando uma possibilidade jurídica dos jovens de 18 a 29 anos ingressarem no mercado de trabalho a um custo melhor para o empregador. Isso é uma maneira desses jovens ingressarem no mercado de trabalho sem concorrerem com os mais velhos, porque as empresas que contratarem jovens nesse regime não poderão contratar
num número maior de 20% do seu quadro, do seu efetivo. Então, é uma oportunidade que está sendo dada, além das oportunidades que todos os dias são dadas para as pessoas de mais idade, que têm mais experiência ou que têm experiência. Porque jovem, não é que ele não tem pouca experiência, ele não tem nenhuma experiência e precisa ingressar no mercado de trabalho. Só que para nós levarmos adiante esses projetos pró-Brasil, que são projetos voltados à geração de emprego, à movimentação da economia, nós precisamos focar naquilo que o Brasil é essencial. E o Brasil hoje não é essencial na fofoca, o Brasil não é essencial na fake news, o Brasil não é essencial nas desavenças, e sim nós precisamos focar naquilo que o presidente Jair Bolsonaro propôs lá na campanha e está fazendo aqui. Fazer do Brasil uma grande nação. Sem dúvidas. E agora falando de outro assunto que às vezes causa revolta, tem pessoas no Twitter, até na rua, vão pra rua pedir, que é o fundão eleitoral, que é atualmente de 1,7 bilhões e tem a possibilidade de chegar a 3,8 bilhões. E o presidente Jair Bolsonaro falou que se passar de 2 bilhões, veta. Qual a opinião do senhor sobre esse aumento do fundão? Eu, conceitualmente, sou contra o próprio fundão, o fundo eleitoral, que pejorativamente a população já apelidou de fundão porque já vê como algo negativo. Os apelidos pejorativos surgem ao natural, né? Fundão, petrolão, mensalão. Então, um fundo que já recebeu o apelido de fundão, boa coisa não pode ser. E aí alguns deputados, mas o senhor vai, lá, numa reeleição, vai usar... Não, eu já disse e repiso, jamais utilizarei dinheiro público para fazer campanha política. Nem um centavo. Isso aí é imoral, não tem mais razão de ser. Nós temos hoje as ferramentas digitais, plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, que possibilitam que qualquer pessoa hoje leve sua mensagem para todos os cantões do Brasil. Então eu sou contrário não só ao aumento, eu sou contrário à própria existência de qualquer fundo, seja ele eleitoral ou partidário. Então, aumentar de 1,7 bi para 3,8 bilhões é algo inimaginável, inaceitável, votarei contra e vou dizer mais, mesmo que o governo oriente para votar a favor de um índice que seja 2 bi, não aceito, vou votar contra, porque enquanto nós tivermos um país sem tratamento médico para crianças que precisam de remédios muitas vezes por uma doença rara e não tem, com 50 mil homicídios ano, nós diminuímos em 22% esse ano o número de homicídios, mas ainda é altíssimo. Metade da população brasileira não tem saneamento, 30% apenas da população brasileira possui em casa água potável. Água potável, ou seja, nós não temos a menor condição de dispensar ou de botar fora do eixo social um centavo sequer. E aí, despender quase 4 bilhões de reais para fazer santinho, para pagar combustível, para contratar cabo eleitoral, na minha visão é um escárnio que nós não podemos admitir. Não, sem dúvida. E também, esse mês que entrou agora, né, que saiu, perdão, o mês passado foi aprovado também um pacote de esquema do ministro Moro, que muito se falou que foi desidratado, né, teve uma desidratação do projeto original. Como o senhor viu essa aprovação? O projeto, chamado projeto anticrime, ou anticorrupção, ou antiviolência, produzido no Ministério da Justiça, capitaneado pelo ministro Sérgio Moro, foi objeto de um estudo feito por um grupo de deputados, e esse estudo foi levado à Câmara, ao plenário da Câmara. No plenário da Câmara, houve uma discussão e que acabou, na minha visão, desidratando, retirando pontos essenciais. Quais sejam? Foi retirada a chamada excludente licitude, algo que muitas pessoas não sabiam nem do que se tratava e mesmo assim já estavam se manifestando contrários. O que é excludente licitude? É a possibilidade dos policiais ou dos militares, em confronto com bandidos, de não responderem ao processo criminal. Não é ao inquérito policial. A investigação é que seria submetida, ele não seria submetido ao processo criminal. Hoje, qualquer policial que
entra em confronto com um bandido e o abate, ou vem a cometer, entre aspas, um homicídio, porque em tese o policial comete um homicídio contra uma pessoa. Só que como ele está agindo em defesa do Estado, não caracteriza-se homicídio, e sim legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Mas isso quem pode dizer é o juiz, depois de todo o processo. Então imagine, fica um soldado da Polícia Militar às vezes por 4, 5, 6 anos afastado das suas ações, respondendo, tendo que pagar advogado com o seu dinheiro, porque o Estado não paga advogado, para lá no final o juiz, e só o juiz pode fazer isso hoje na legislação brasileira, artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de licitude, e ali pega legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou outras exculpantes que possam retirar a culpabilidade do agente. Mas isso quem vai dizer é o juiz. E nós queríamos que já na fase pré-processual esse agente policial fosse retirado do polo passivo. Primeiro, para poder voltar às ruas. Segundo, para não ser processado, e quem respondeu já um processo criminal sabe o que é a penosidade de um processo. Custas, dificuldades inclusive de transitar dentro da sociedade, as pessoas sabendo que ele é um réu, mesmo tendo agido em nome da sociedade, em defesa da população brasileira. Então, a chamada excludente da licitude foi retirado, valeria apenas para as GLOs, são medidas de garantia da lei e da ordem. Até hoje, no Brasil, foram 5 ou 6 GLOs em toda a história do Brasil decretados. No meu estado, do Rio Grande do Sul, por exemplo, nunca teve uma GLO decretada. Então não era aí uma aventura jurídica, não era uma heresia jurídica, nem uma autorização para o policial matar, não. Longe disso, ao contrário. Era sim a possibilidade dos policiais serem protegidos tanto quanto são protegidos os bandidos. Hoje o bandido é protegido e o policial é jogado aos leões. Outra questão que também nos chamou a atenção foi a inclusão dos juízos de garantias. Foram criados o juiz das garantias, que é um instrumento, primeiro, inviável no Brasil. Nós temos hoje mais de 5 mil municípios no Brasil e em cada município desses terá que ter 2 juízes, 2 promotores e 2 defensores públicos. Impossível. Materialmente impossível de realizar no Brasil o juiz das garantias. O juiz das garantias pode funcionar muito bem na Suíça, na Dinamarca. Agora, num país como o nosso, continental, com 200 milhões de habitantes, com municípios na Amazônia ou no Pará que chegam ficarem distantes um do outro 1.000 quilômetros, o município vizinho fica a 1.000 quilômetros do município lindeiro. Então o juiz das garantias, na minha visão, é algo inoportuno por falta de condições materiais de aplicá-lo. Além disso, nós já sabemos que alguns pretendem usar o juiz de garantias ou das garantias como mais uma instância anterior ao início do processo. Então nós temos hoje primeiro grau, segundo grau, STJ, STF. Nós teríamos com isso aí uma fase anterior ao processo, que seria a 5ª instância. Então, nesse sentido, eu reputo como algo negativo o juiz das garantias dentro do sistema de justiça criminal brasileiro. E outra questão que eu reputei também como negativo foi a retirada do projeto da chamada Pli-Garde, que é um pedido de barganha, né? Bargain, né? Ou seja, uma palavra em inglês que representa a possibilidade do réu negociar com o Estado. Ele não é delação, é diferente da delação. Delação, alguém envolvido num esquema criminoso faz, através de um acordo prévio, indica outros partícipes
da estrutura criminosa. E com isso ele recebe benefício. Na plea bargain, ele não indica terceiros, ele assume a sua culpa, apresenta inclusive provas de que cometeu alguns crimes e com isso ele recebe a diminuição da pena. Ele não precisa delatar ninguém, né? Mas mesmo assim, esse instrumento também foi retirado, essa plea bargain, e esse instrumento é utilizado nos Estados Unidos e em países da Europa, com grande sucesso. E nós aqui, talvez também por falta de informação, não podemos sequer votar em plenário o instrumento da barganha pré-processual por parte do réu. Sim, infelizmente. Agora, para fechar, como que foi esse primeiro ano de mandato, sua avaliação sobre ele? Nós estamos fechando agora nosso primeiro ano, e eu que nunca tinha participado de política, de sequer direção partidária tinha tido até hoje. Nós vimos que há muita coisa a ser feita no Brasil a partir do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados tem um papel fundamental na sedimentação da democracia no Brasil. Nós precisamos diminuir a mão do Estado dentro da iniciativa privada. Se nós pegarmos hoje a nossa Constituição, simplesmente e de forma muito rapidamente percebemos que o Estado está lá dentro da economia privada, dizendo como a economia privada, como os setores da iniciativa privada têm que se portar. Isso, na minha visão, é algo ruim, afugenta investidores, e nós precisamos, para aquecer a economia brasileira, trazer investidores do estrangeiro, porque nós não temos investimentos aqui dentro do Brasil suficientemente para arrostarmos, enfrentarmos o desemprego. Então, para nós trazermos investidores, o investidor precisa saber que ele vai chegar, primeiro vai ter segurança jurídica para investir, segundo, vai ter liberdade econômica e liberdade nos contratos de trabalho, e ninguém quer dizer que liberdade nos contratos de trabalho implica dizer em escravidão, óbvio que não, né? Mas uma liberdade ao ponto de fazermos no Brasil um mercado competitivo com o mercado europeu, o mercado americano, o mercado asiático e o mercado, inclusive, do Mercosul. Então, pessoal, esse aqui foi o deputado Sanderson. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Foi uma honra muito grande estar aqui com os senhores minutos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E ano que vem, a partir de fevereiro, estaremos aqui. E agora eu faço convite para você, para vires aqui no gabinete e nós juntos traçarmos as perspectivas para 2020. 2020 é um ano que promete. 2019 foi um ano, na minha visão, vitorioso. Sem dúvida. No aspecto tanto do Congresso como do Palácio Planalto. Eu tive a oportunidade de estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro em uma série de demandas. E 2020 teremos aí reforma tributária, votaremos a possibilidade da prisão após as condenações após a segunda instância. Tem a PEC 199, que será objeto de votação no plenário, e tantas outras medidas a favor da sociedade brasileira que o Congresso Nacional certamente se debruçará, e vamos falar sobre isso então, se Deus quiser, em fevereiro do ano que vem. Certamente em 2020 estaremos aqui de novo, deputado. Pode esperar. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado. Gente, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e toque o sininho. Valeu, falou.